Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a organização deste evento, na pessoa da Lara Queiro e do Carlos Barradas, coordenadores do PAD do Montijo e coordenadores da Madeira, respectivamente, agradecendo-nos a iniciativa que tiveram, tão interessante, de promover esta iniciativa tão oportuna. Muito obrigado e por colaborarmos em conjunto para construir este evento que agora estamos aqui a apresentar nesta tarde, e só dando a participação de todas e de todos, quer os que estão aqui no Salão Nobre da Universidade Aberta, quer aqueles que nos acompanham à distância. Sou da coordenadora da mesa, a professora Cristina Lucas Silva, e a sua colaboração também na construção deste evento, os professores conferencistas convidados, nomeadamente os de fora da nossa universidade, a sua disponibilidade para colaborar com a Universidade Aberta nesta iniciativa. Muito bem, eu interessei-me pelo Japão desde há algum tempo esta parte, através dos meus estudos sobre os jesuítas e também a missionação e a ação missionária que eles desenvolveram no século XVI, XVII e XVIII no Japão e na China, e tive a oportunidade também de realizar um projeto de investigação que visou a publicação de um documento inédito intitulado A Apologia do Japão, do padre Valentino Carvalho, que foi o primeiro provincial do Japão e dos jesuítas do Japão e da China. Essa foi publicada pelo Centro Científico e Cultural de Macau, e aqui o projeto é a capa, a obra está disponível também para quem estiver interessado em consultar. E é a partir desta obra que procurei aprofundar o conhecimento daquele que foi o processo de evangelização das Ilhas do Sol Nascente pelos jesuítas e também a participação neste esforço de transmissão do cristianismo por outras ordens religiosas, nomeadamente pela ordem franciscana e pela ordem dos capuchinhos. Permitem que eu comece com uma passagem do professor Luís Filipe Barreto, que assim escreve, que é um grande historiador também deste período dos descobrimentos, da relação entre a civilização oriental e a civilização ocidental. E diz assim: a abertura do mundo ao mundo foi uma expansão planetária da Europa, uma imposição e um diálogo entre diferentes formas de vida e normas de valores civilizacionais que inaugurou uma nova idade e fronteira do acontecimento e conhecimento sociocultural. Os descobrimentos foram uma nova e maior extensão dos horizontes e modalidades de comunicação intercivilizacional. Esta explosão planetária vai possibilitar, em especial, entre os povos europeus, a afirmação cada vez mais saliente e dominante de novas novas altitudes e latitudes frente à realidade natural e humana. Cito a partir da sua obra Os Descobrimentos e Ordem do Saber, uma análise sociocultural, de Luís Filipe Barreto. Gostava de começar por dizer, portanto, vou ter de sintetizar o meu texto de 20 e tal páginas, que o esforço missionário decorrente das dinâmicas de expansão das viagens marítimas no quadro das viagens marítimas modernas, nomeadamente portugueses e espanhóis, foram acompanhadas pelo esforço de transmissão do cristianismo, de evangelização em vários continentes, começando pela África, pelo Brasil, pela América, estendendo-se depois à Índia e depois ao Extremo Oriente. E esse processo missionário, que foi assumido também pelas cortes ibéricas como um dos objetivos importantes desse esforço de expansão na época moderna, foi desenvolvido por algumas ordens religiosas, em que destacaram os jesuítas, fundados em 1540, mas também por ordens fundadas na Idade Média, nomeadamente por franciscanos, dominicanos, capuchinhos, entre outras ordens que se associaram a esse esforço de universalização do cristianismo.
E nesse contexto desenvolveram-se várias metodologias e estabeleceram várias frentes missionárias no contexto também da chamada política do padroado português e do patronato espanhol, que, como sabemos, essa estrutura do padroado foi um conjunto de regalias concedidas pelo Papa às monarquias ibéricas para gerir o processo de expansão da Igreja Católica e de implantação em diferentes latitudes no contexto precisamente da expansão imperial dos reinos ibéricos. E depois que foi acompanhada também por outros movimentos paralelos de outras organizações que entretanto se criaram no final do século XVI e ao longo do século XVII, de organizações multinacionais católicas como a Propaganda Fide, que foi uma instituição da Santa Sé que também visava promover esse esforço de evangelização, e também no contexto francês, a chamada Sociedade das Missões Estrangeiras, que também investiram muito nesse esforço de missionação e de expansão a nível planetário do cristianismo. Todavia, no Extremo Oriente houve uma ordem que se destacou particularmente, foram os jesuítas e alguns missionários que depois se destacaram, até no plano do nosso imaginário sobre aquilo que foi o processo missionário moderno, sobre liderança, se tornaram grandes protagonistas desse esforço de expansão do cristianismo, com grandes êxitos em termos de realização de conversões significativas. E aqui destacou-se uma figura importante da Companhia de Jesus, foi Francisco Xavier, que foi um dos cofundadores, com Inácio de Loyola, foi do grupo fundador da Companhia de Jesus, fundada em 1540, e depois, vindo para Portugal, foi enviado para o Oriente para ajudar no esforço financiado pela coroa portuguesa de evangelização. E nesse contexto, ele teve uma ação muito importante na Índia, onde se tornou também a figura relevante até hoje da sociedade indiana, como sabemos, especialmente a partir de Goa. Mas, entretanto, curiosamente, a partir das notícias que se tinha daquele universo, daquele espaço oriental e extremo-oriental, havia um grande desejo da parte de Francisco Xavier de evangelizar o Japão e a China, isto é, de chegar ao contacto das ilhas japonesas e também com o chamado Império Chinês. E, de facto, isso acontece depois de um grande trabalho de missionação de Francisco Xavier e de outros jesuítas na Índia. No final da década de 40 do século XVI, em 1549, finalmente Francisco Xavier entra no Japão, inicia esse processo de trabalho de quase meio século de evangelização das ilhas japonesas, mas aí essa entrada do Francisco Xavier e dos jesuítas e depois das equipas de missionários jesuítas que se vão suceder, vão se defrontar precisamente com uma realidade diferente, significativa e diferente em termos culturais, civilizacionais e mentais, daquilo que tinha sido a experiência de evangelização dos jesuítas noutras paragens, nomeadamente em África, na América e mesmo na Índia, embora a Índia também tenha diferentes especificidades consoante as castas com quem contactaram. Todavia, e esse encontro com a cultura japonesa vai levar a uma mudança de estratégia missionária para que a transmissão da mensagem cristã se tornasse eficaz. E a partir da correspondência que conhecemos dos jesuítas, percebe-se que o contacto com as Ilhas do Sol Nascente e com a sua cultura e a sua organização social vai resultar naquilo que nós chamamos uma atitude de espanto, de encantamento e também de reconhecimento que estamos perante uma sociedade mais complexa, uma civilização complexa, marcada por uma organização social
marcada pelo valor da harmonia, da hierarquia, da ordem, etc., que vai realmente espantar, vai criar espanto e vai dar origem, e também acontece o mesmo depois na China, e vai levar a que os próprios missionários percebam que estão perante outro tipo de cultura e de civilização que requer também uma abordagem diferente em termos de estratégias de missionação. E isso vai também levar àquilo que podemos chamar, que eu considero que se chama o princípio da primeira crise do eurocentrismo. A ideia de que era muito bem marcada, que a Europa, que a civilização cristã, ou modelada cristamente no Ocidente e especialmente na Europa, era considerada uma civilização superior a todas as outras. A partir daí começa a haver uma certa crise em relação a alguns aspectos dessa superioridade e o reconhecimento de que, afinal, a civilização, que as Ilhas do Sol nascente, nomeadamente depois a China, também tem muito a ensinar à civilização europeia em muitos aspectos. E isso nota-se realmente nesse reconhecimento, nesse espanto que perpassa nas cartas dos jesuítas, e tudo o que eles vão escrever sobre o Japão, sobre a China, etc., que vai chegando à Europa, vai levar a essa mudança de visão daquilo que é as diferentes civilizações do mundo e colocando depois a China e o Japão num patamar diferente, que realmente põe em causa essa total essa ideia de superioridade plena da Europa. E isso leva a uma diferente abordagem e os jesuítas aí vão-se também destacar, como também se destacaram em relação às castas superiores da Índia, vão-se destacar no desenvolvimento de metodologias missionárias adaptacionistas. O que é? Vão adaptar métodos de transmissão do cristianismo. E o que é que vão adaptar? Eles vão perceber que se fossem para lá e transmitissem o cristianismo como transmitiam em África ou noutras paragens, ou como faziam normalmente na Europa, vestidos como iam vestidos de cá com a roupa dos jesuítas, usando aquela linguagem que usavam, construindo os seus templos à maneira ocidental, que isso não colheria a aceitação da parte da sociedade japonesa. Então eles desenvolveram aquilo que, aliás, era aconselhado já pelo fundador Inácio de Loyola nas suas constituições e nas suas diretivas para os missionários, que os missionários deviam se preparar muito bem antes de iniciar um processo de evangelização no quadro de uma cultura ou de uma civilização diferente. Que é, em primeiro lugar, aprender bem a língua, aprender bem os costumes, a forma de organizar, daquela sociedade se organizar, e só com um processo de conhecimento aprofundado do outro e da sua complexidade, desde a língua aos costumes, às suas crenças, etc., é que depois deviam iniciar um processo de evangelização que se tornasse eficaz. Aliás, o próprio Inácio de Loyola deu aos jesuítas que uma das formas de ascese para substituir as asceses tradicionais do uso do silício ou da disciplina era aprender línguas. Porque aprender línguas não era nada fácil, e especialmente línguas tão diferentes, e isso era um bom ascese que depois favorecia o processo missionário. Como também determinou que, em vez de andarem a fazer penitências exageradas que só prejudicavam a saúde, outra penitência que queriam fazer era escrever sobre tudo aquilo que viam, faziam, etc. É a obrigação da escrita como ascese e a obrigação da aprendizagem de línguas também como ascese. Isso fez com que os jesuítas desenvolvessem realmente essa prática da aprendizagem da língua, do conhecimento do outro e da escrita sobre o outro, o que encheu depois a Companhia de Jesus e os seus arquivos de documentos ainda hoje importantes para o conhecimento das diferentes civilizações do mundo e da sua riqueza e também tudo aquilo que viam em termos da realidade natural, da fauna, da flora, etc. E o que é que aconteceu no Japão? Aconteceu esse processo de adaptação. Eles aprenderam a língua e adaptaram-se, vestiram-se ao modo dos bonzos. Os missionários também rodearam-se de serviçais para mostrar que tinham também poder, porque para dialogar com os senhores, com as lideranças locais, era preciso estar ao mesmo nível e para isso também tinham que se vestir e apresentar-se também com esse aparato de poder para poderem conseguir estabelecer diálogo. Depois, naturalmente, colaboraram naquilo que interessava à sociedade japonesa, que era no contexto das redes comerciais como tradutores, usaram o comércio e o interesse comercial como via
para também chegar e atingir o objetivo que era a missionação. Adaptaram os templos também cristãos à luz de uma arquitetura que era própria dos templos budistas e usaram uma metodologia catequética adaptada também àquilo que era a metodologia dialógica que agradava aos japoneses, na lógica de perguntas-respostas, à maneira das disputácios gregas, e foram mais longe, também adaptaram alguma conceptologia teológica, procurando usar aquilo que era o universo conceptual da teologia local, como fizeram depois na China, para a forma de designar Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, etc., ser também compreensível no quadro daquilo que era a literacia teológica da cultura japonesa, na sua diversidade de seitas budistas que pululavam no Japão. E esse processo de adaptação levou realmente, do ponto de vista da visibilidade exterior daquilo que eram os jesuítas, uma mudança significativa, e os jesuítas, em vez de aparecerem como padres, apareciam quase monges budistas, mas isso é uma estratégia adaptacionista para que possam entrar em diálogo e se adaptaram realmente àquilo que eram as características estruturantes da cultura local e do imaginário também religioso próprio do Japão. E até foram mais longe, sabendo e conhecendo que para os japoneses e para a cultura extremo-oriental, como para os chineses, havia um horror à cruz e à morte à ideia do Deus crucificado. Eles, na sua catequese e também na construção da iconografia dos templos, valorizaram muito mais a ressurreição no quadro do mistério pascal, a ressurreição de Cristo, do Cristo ressuscitado, e atenuaram, mitigaram aquela dimensão da crucifixão, que é uma marca da iconografia dos templos ocidentais. Ora, e conseguiram levar a melhor e ganhar alguma projeção, chegando-se ao final daquele século XVI, uma comunidade de quase 300 mil cristãos. Mas pelo meio começaram a surgir os problemas e os conflitos. Em primeiro lugar, aqui já foi referido na minha colega anterior, uma figura central que foi a figura de Alexandre Valignano, que era o visitador da Companhia de Jesus para o Oriente. O que era um visitador? O visitador é uma espécie de enviado do geral dos jesuítas, do superior geral, para coordenar o processo missionário nos diferentes territórios do Oriente, que era um genial jesuíta italiano e que também, conhecendo a realidade do Japão, defendeu o seguinte, um aspecto importante, defendeu que, tendo em conta as características e a mentalidade e a situação religiosa também da sociedade japonesa, entendeu, como defendiam os jesuítas que perceberam isso, que a evangelização do Japão devia ser exclusiva de uma só ordem religiosa. Isto é, porque houve interesse da parte de outras ordens, nomeadamente dos franciscanos, pela via do patronato espanhol, isto é, pela via das Filipinas, de também participar no esforço missionário de evangelização das Ilhas do Sol Nascente. E os jesuítas defenderam que isso não era positivo, não por um desejo apenas de serem só eles, de exclusividade, mas por razões estratégicas. E escreveu Valignano nas suas cartas, aconselhado pelos missionários jesuítas, que a sociedade japonesa já estava muito fragmentada no quadro do budismo pelas diferentes seitas, e era uma das críticas que se fazia e um desconforto que havia era o facto de haver uma religião marcada por muitas seitas que às vezes guerreavam entre si. Ora, se aparecesse mais de uma horda a missionar, ainda por cima vestida com trajes diferentes, os franciscanos vinham vestidos de franciscanos, os jesuítas vinham vestidos de jesuítas, depois adaptaram-se, que isso ia mostrar uma diversidade e uma certa ideia de fragmentação, embora sabemos que as ordens religiosas todas elas trabalhavam pela mesma igreja, mas aparecendo como metodologias, formas de estar e de se apresentar diferente, podia indiciar que havia uma certa fragmentação, como já havia no contexto do budismo. E então entenderam que era melhor fechar e garantir a exclusividade da missionação japonesa apenas aos jesuítas, pela via do padroado português, e também e o facto também de virem missionários franciscanos pela via do padroado espanhol, vindos tutelados pelo padroado espanhol, isto é, pela monarquia espanhola, também podia dar essa ideia também de fragmentação de interesses políticos diversos, etc.
Ok, o que é certo é que apesar desse pedido que foi feito a Roma e ao próprio rei de Portugal e depois no contexto do padroado espanhol, mas entretanto veio o regime filipino que depois ainda tornou o processo ainda muito mais complexo, não conseguiram suster a entrada de missionários de outras ordens. Vieram os franciscanos, vieram os capuchinhos pela via espanhola, e os franciscanos, quando chegaram ao Japão, viram já uma certa prosperidade, um certo êxito da missionação dos jesuítas, mas entrou aí, iniciou-se o processo de conflito. E eles começaram a evangelizar uma atitude, uma metodologia totalmente diferente da dos jesuítas. Não cumpriram aquelas regras que era, primeiro, conhecer bem a língua, a cultura, adaptar-se, mas olharam que os jesuítas estavam vestidos à maneira japonesa, tinham construído templos que pareciam mais templos budistas, e começaram a achar que os jesuítas se tinham paganizado, se tinham aderido e tinham desvirtuado aquilo que era o anúncio do cristianismo à maneira ocidental, como se fazia noutras paragens. E começaram a escrever um conjunto de cartas a denunciar, dizendo que os jesuítas afinal se tinham desvirtuado, não estavam, e depois tinham atenuado, só falavam do Cristo ressuscitado, tinham desconsiderado a cruz, que isso era também, havia um certo desvirtuamento teológico. Começou a haver críticas a vários níveis, quer do ponto de vista metodológico, quanto ao nível da valorização de conceitos catequéticos estruturantes do cristianismo. Isso começou a gerar uma polémica, mesmo junto da Santa Sé, com muitas disputas, etc., e também algum conflito também que foi notado também na própria sociedade japonesa. Entretanto, chegou-se mais ao fim do século XVI e o esforço de evangelização dos jesuítas também encontrava oposição da parte, naturalmente, de setores da sociedade japonesa, como sabemos, que viam sempre, como sabemos, quer a sociedade chinesa, quer a japonesa, olhavam para os Nanban, os bárbaros do sul, como inferiores. E os jesuítas fizeram, tanto no Japão como na China, tentaram desenvolver um esforço de trazer mais-valias para a sociedade japonesa e chinesa, só com mais-valias, mostrando alguma superioridade em algumas áreas, é que poderiam encontrar alguma via de diálogo e de penetração e de credibilidade junto da sociedade japonesa, como aconteceu depois no final do século em relação à sociedade chinesa. Então trouxeram elementos da ciência ocidental, começaram a introduzir aspectos considerados mais avançados. Trouxeram também outra estratégia usada muito pelos jesuítas quando se dialogavam com os senhores locais, eram trazer presentes, o investimento em presentes relógios e outros objetos da tecnologia ocidental que realmente impressionava os senhores locais. E para mostrar alguma superioridade, porque esse é que foi o grande choque. Pela primeira vez, a sociedade europeia encontrou uma civilização que se considerava ela própria superior a qualquer outra civilização. E essa ideia de superioridade foi preciso ser despontada no diálogo e mostrar que afinal a civilização ocidental também tinha alguma superioridade. E, naturalmente, um aspecto que os jesuítas consideravam que era superior, que a religião cristã era superior a todas as outras, e tiveram que demonstrar isso mesmo em muitos diálogos, em muitas disputas, etc. O que é certo é que os bons locais, as lideranças das religiões locais, das seitas budistas, etc., sempre também combateram os jesuítas. Os jesuítas também encontraram em oposição e, consoante os jogos políticos, etc., houve momentos também de perseguição, de desconfiança, etc. Houve um grande primeiro momento que aconteceu logo a 25 de julho de 1585, com um édito de Eidogoji Ieyasu, não sei se é assim que se diz, um dos senhores do Japão, um primeiro édito de perseguição e de proibição do cristianismo. Depois não teve grande reflexo, mas depois houve um outro, esse muito mais efetivo, que reduzia os missionários e o cristianismo à clandestinidade, foi que eu já referido, édito de Tokugawa Ieyasu, o édito de 28 de janeiro de 1614, o édito de expulsão dos missionários, dos jesuítas e da proibição do cristianismo, reduzindo à clandestinidade. E esse édito resulta disto tudo que eu já acabei de dizer, da entrada dos franciscanos e dos capuchinhos que começaram a participar na missionação e a mostrar essa diversidade de perspectivas e de metodologias. Aliás, os franciscanos criticavam a metodologia dos jesuítas e começavam logo
em fazer chamada evangelização direta sem ser mediado por qualquer esforço de aculturação. Continuavam vestidos à maneira franciscana, não se quiseram se adaptar, iam logo com a cruz içada, evidenciando a dimensão da crucifixão, tentando fazer um pouco tudo ao contrário em termos metodológicos que os jesuítas fizeram. E isso deu origem também a várias perseguições, mortes de franciscanos. Depois os franciscanos conseguiram alguma penetração, também foram aprendendo com os jesuítas, só que depois criou divisões, ainda por cima, os franciscanos que vinham pelo patronato espanhol, os franciscanos e os jesuítas vinham pela via portuguesa e ia também haver um certo conflito, até do ponto de vista político, etc. Porque eles, de algum modo, estariam ali quase ilegalmente, porque, alegadamente, a missionação do Japão devia estar sob a tutela do padroado português e não espanhol. Isso também era uma disputa, mas depois com o governo filipino, no contexto da monarquia dual, entre 1580 e 1640, baralhou as coisas, porque apesar dos dois reinos serem governados autonomamente, era Filipe I de Portugal e Filipe II de Espanha, na realidade tudo se confundia e tudo isso levantou problemas. Mas depois houve aqui outro fator importante, dois fatores curiosos e importantes. A entrada de comerciantes holandeses que começaram a comerciar, a ter interesses comerciais e a dialogar e a participar nas redes comerciais do Japão, e começaram a difundir, que eram protestantes, a dizer mal dos católicos e a dizer que os missionários que estavam lá estavam a preparar o terreno para uma invasão depois da monarquia ibérica, agora a monarquia dual, filipina, para invadir as ilhas japonesas. E começaram a assustar precisamente, e tudo isso também contribuiu para preparar este processo de expulsão, que acaba por acontecer em 1614. E tudo isto está precisamente discutido neste documento que eu tive a oportunidade de publicar, a Apologia do Japão. O que é este documento? Este documento é um documento muito bem escrito, muito interessante, e que escrita por esse padre jesuíta que era provincial dos jesuítas no Japão e na China, Valentino Carvalho, e que escreve esse documento como resposta a um outro documento de um franciscano que se chamava Frei Sebastião de São Pedro e que escreveu uma espécie de ataque aos jesuítas, escrito aos jesuítas, chamada Recopilação das causas porque o imperador do Japão desterrou de seus reinos todos os padres. Foi precisamente um franciscano que queria justificar porque é que houve aquele edito de expulsão de 1614. E basicamente ele culpava os jesuítas porque tinham desfigurado o cristianismo, tinham feito aquela adaptação, tinham-se paganizado, não tinham respeitado aquilo que era o essencial do depósito da fé cristã e que tinham criado templos à maneira dos budistas, tinham vestido também como os monges budistas. Tem uma série de críticas que fazem. Ora, o provincial dos jesuítas, Francisco Valentino Carvalho, dá uma resposta passo a passo, muito bem escrita, e onde dá conta daquilo que foi a história daqueles últimos 60 anos, quase 70 anos da missionação do Japão. E conta todo o processo, explica as razões, o esforço missionário, conta a história da vinda dos missionários franciscanos e as imprudências e faltas de prudência em relação ao processo de missionação, o facto de haver a presença de missionários de diferentes ordens e sob ordens de diferentes monarcas, e que tudo isso levou, e a entrada depois também dos holandeses, que começaram a difundir a cinzânia, dizendo mal dos católicos e dizendo que eles estavam ao serviço da monarquia filipina para preparar uma invasão do Japão. E, portanto, explica um pouco as causas que estiveram na base deste édito de expulsão. E também mostra aqui, da parte de Valentino Carvalho, aquilo que foi um verdadeiro reconhecimento da complexidade, da superioridade das virtualidades da civilização japonesa e daquilo que ela podia também ensinar aos ocidentais em muitos aspectos, nomeadamente uma palavra-chave que é a palavra harmonia. É uma sociedade que procurava garantir a harmonia, a ordem, etc. E a ideia da hierarquia também, que era um aspecto muito importante. Não esqueçamos que os jesuítas depois perceberam a importância da hierarquia
Isso aconteceu na China como no Japão, e da importância de começar a evangelização pela cabeça, per capita, evangelizando os senhores, pois mais facilmente se convertiam as diferentes comunidades. Essa é a importância de respeitar as hierarquias. Ok, este documento é um documento absolutamente extraordinário, escrito, aliás, com uma linguagem faz lembrar o Padre António Vieira, e que dá conta destes 60 anos de missionação no Japão, que criou uma comunidade de quase 300 mil cristãos. Foi muito significativo. Foi um número muito significativo para o tempo. Se não houvesse estas divergências metodológicas, todas estas causas, hoje em dia, como também veio acontecer na China mais tarde, também é um processo também, de algum modo, tem semelhanças em alguns aspectos. Hoje em dia o Japão podia ser quase todo cristão, como a China podia ser muito mais abrangentemente cristã. Mas estávamos num tempo diferente, a mentalidade era outra, mesmo dentro da própria igreja havia divergências, e levou ao que levou. Mas como disse o professor João Paulo Oliveira e Costa, eu termino com uma citação que gostava de fazer. O João Paulo Oliveira Costa fez uma tese de doutoramento muito importante sobre este período, e escreve assim na sua tese, intitulada O Japão e o Cristianismo no século XVI, e assim escreve: no Império do Meio e no Império do Sol Nascente, está-se a referir à China e ao Japão, os religiosos que viviam num tempo novo da história da evangelização entraram num espaço quase desconhecido, longínquo, isolado, absorvente e sedutor, e realizaram algumas das experiências mais notáveis da época moderna. Aí despontaram, por isso, duas comunidades cristãs com dinâmicas muito especiais, que assistiram tanto os senhores dos impérios em que se formaram, como os dirigentes da igreja que o gerou, e mesmo vários dos religiosos que nele trabalharam, condenados por grande parte do poder eclesiástico, perseguidos pelos poderes locais. As missões da China e do Japão não vingaram, ainda que as respectivas comunidades nunca se tenham extinguido completamente até os nossos dias. Ainda no verão passado, tive a oportunidade de visitar a Universidade de Sofia, que é a Universidade dos Jesuítas no Japão, que é uma universidade extraordinária, e ainda existe essa comunidade de meio milhão de católicos que ainda existirá resultante dessa sobrevivência clandestina do Japão. Um aspecto curioso que gostava de deixar: isto levou, esta expulsão e este debate entre franciscanos e jesuítas, depois estendeu-se com dominicanos à mistura à China ao longo do século XVII e primeira metade do século XVIII, o que levou também a posições diferentes da Santa Sé, da parte dos papas. Por vezes apoiavam os jesuítas, por vezes apoiavam os franciscanos, e levou nos anos 40 do século XVIII, precisamente 3 anos antes de o Marquês de Pombal subir ao poder e expulsar os jesuítas. 9 anos depois, em 1759, houve um Papa, que foi o Papa Bento XIV, que acabou por, na linha de alguns papas anteriores, de proibir os jesuítas, sob juramento, de desenvolverem metodologias missionárias adaptacionistas. E a partir de então, os missionários que iam para o Oriente tinham que fazer um juramento que não fariam, não desenvolviam missionação com metodologias adaptacionistas, como tinham feito os jesuítas nos séculos anteriores. Depois, quando Pombal expulsou os jesuítas, uma das razões que vai alegar é precisamente as razões das denúncias dos franciscanos e depois dos dominicanos, que os jesuítas tinham paganizado, tinham cedido em muitos aspectos à cultura chinesa e japonesa. Ok, curiosamente, em 1939, houve um Papa, o Papa Pio XI, que passado 300 anos vai dar razão aos jesuítas e vai, no contexto também na Igreja Católica, do desenvolvimento da missiologia e do desenvolvimento de novas metodologias missionárias e também da antropologia cultural, etc. A Igreja Católica vai concluir que a melhor metodologia no quadro da evangelização de povos de diferentes culturas, quer na África, quer na América, quer na Ásia, era precisamente uma metodologia aculturacionista ou até mesmo inculturacionista, como a partir do Vaticano II são metodologias que vão ser defendidas. E curiosamente, nesse breve do Papa Pio XI,
ele vai dar razão aos jesuítas, vai levantar o juramento e, passado 300 anos, os jesuítas vai ser dada razão pelo sucessor do Papa Bento XIV, que tinha proibido. E é curioso que às vezes são questões de mentalidade, às vezes em cada tempo a mentalidade própria às vezes não está preparada para grandes inovações. E o que aconteceu com os jesuítas, realmente estavam à frente do seu tempo e não foram compreendidos, né, pelo topo da hierarquia da Igreja. Só mais tarde essa mesma hierarquia vai reconhecer que afinal eles tinham razão. E hoje em dia, como sabemos, no contexto da missionação católica pós-Vaticano, pós o Concílio Vaticano II dos anos 60, a metodologia que se defende e pratica é a metodologia não só aculturacionista, mas foram mais longe, inculturacionista. Muito obrigado pela vossa atenção.